Yoshiro é um garoto que acreditava ser humano, até que, aos seus 14 anos, o homem veio tentar sequestrá-lo, né? E daí lhe deu a revelação de que ele não era como seus amigos e as pessoas à sua volta. Ele era um Kanzariano, e não um Kanzariano comum, mas um Kanzariano que seria a peça-chave para, no fim, acabar com uma guerra por disputa de mundos que já passava por mais de 200 anos. A história de Yoshiro, ela começa com um garoto que tinha sonhos, que tinha metas, que tinha uma vida comum e que do nada é sequestrado para uma nova realidade. Ele precisa agora se desenvolver, precisa melhorar, aprender, né, um novo mundo, uma nova realidade, como das dimensões dos Kanzarianos e das guerras que eles travam, e o incrível peso de, se ele falhar, todo o universo, tudo que é conhecido sucumbirá. Então, como você ficaria se fosse você? Primeiramente, seja bem-vindo ao meu canal, né? Eu sou o Rodrigo, criador de Yoshiro, que é um mangá e um RPG que eu desenho há um tempo. Peço que você possa deixar o like, se inscrever no canal para poder fazer parte da nossa família e também acessar meu site, www.mundokanzariano.com.br, lá onde você encontra informações sobre os personagens, sobre os poderes, pode baixar meu RPG, pode baixar jogo de computador do Yoshiro e muitas outras coisas, né? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que motiva o Yoshiro, né? Como falei no começo do vídeo, Yoshiro era um garoto comum, mas que ele foi sequestrado, teve sua vida sequestrada para um bem muito maior, né? Da qual, eu lendo aqui com vocês o mangá, né? Ele já iniciou a jornada e ele já tá sentindo a tensão, tá triste, mas ele não conta isso pra mãe ou conta pra irmã, que são as mulheres da vida dele. Não, desde o começo ele aceitou ele aceitou tudo sem questionar, porque ele entendeu a responsabilidade, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Por que o Yoshiro, o que motiva ele a não questionar a cruz que foi lhe dada nas suas costas, né? O Yoshiro, ele é o segundo filho, né, do Yoshitomi Katsura, que ele foi conhecido como a lenda, né? Antigamente sempre existiu guerras na estrada dimensional, né, entre os Kanzarianos, querendo mundos. Mas depois que surgiu o Tejic, ele foi um Kanzariano tão poderoso que ele viveu além do tempo, né? Um Kanzariano, em média, ele tem a mesma vida de um ser humano, né? Tempo de vida. Porque nós, como eu falei, apesar de eu falar no vídeo passado, eu já falei, né, que os Kanzarianos a gente chama de raça, mas na verdade raça é apenas para poder a gente catalogar, né? Porque eles são mais com uma condição, como vampirismo, essas coisas. Então, Tejic, ele foi muito além de qualquer outro de sua espécie, né? Por quê? Porque ele conseguiu quase que uma imortalidade. Eu ainda vou falar um pouco sobre a história dele, mas ele, atualmente, na história, ele já chegou aos 300 anos de vida, né? O Tejic, ele é um Kanzariano que veio por vingança, né? Porque a família de Yoshiro, ele fez um plano que exterminou a família dele por completo, né? Porque antigamente existiam duas famílias poderosas, que era a família Sanamares e a família Katsura, e ambos se odiavam, mas por causa da inveja, por causa de motivos que não vou contar agora, que não é nem o tema do vídeo, a família Katsura exterminou, praticamente dizimou a família Sanamares, e esse Tejic, ele, além de criar um clã tão poderoso como a Ordem GK, ele ainda reestruturou a sua família do zero, né? Hoje ele já se tornou a maior ameaça do mundo. Ameaça que o pai do Yoshiro não conseguiu vencer. E aqui vem o tema do vídeo hoje, né? Desde o começo, o Yoshiro, quando ele ouviu falar
que ele recebeu um poder oculto, que era o Shilandere, pra ele, e que só ele podia vencer. Ele ouvindo os conselhos da mãe dele, ele aceitou, porque ele entendeu que só ele para poder vencer o Tesk. Mas por dentro não é bem por aí. Ele tem dúvidas. Ele questiona dúvidas se ele vai conseguir um dia, porque é uma coisa que nem um maior herói do mundo da história dimensional conseguiu. Como é que ele vai conseguir? E a gente fica assim, né? Até na nossa vida também. Isso é até uma reflexão pra vida. Quando a gente tem um desafio, a gente tem um desafio de ganhar as coisas, né? De conquistar as coisas. E às vezes o nosso sonho, ele é tão difícil de alcançar, e a gente pensa assim, a gente até faz desistir. Mas a história do Yoshiro, ele foi criada para isso, para que você tenha sonhos. Eu falo isso até para namorada direto, para que você tenha sonhos, para você conquistar seus sonhos. Por mais que seus sonhos seja difícil, lute, que a gente tem que sonhar, porque o Yoshiro não tem sonhos. Ele tem que seguir esse caminho que colocaram nas costas dele e seguir, né? A gente não, a gente somos livres para sonharmos o que queremos ser. A gente é livre, entende? Então, toda a história fala disso. E o que motiva? Yoshiro, quando desde criança, o pai dele deixou a responsabilidade dele ser o homem da casa. Então ele aceitou de bom grado. E o interessante é que o ciúme que ele tem da irmã dele também é um pouco de proteção, né? Ele, às vezes, ele tem tanto carinho, né? Tanta proteção pela mãe e pela irmã, que já chega às vezes passar um pouco do ridículo, né? Do capítulo, se não me engano, 17, quando tá a irmã dele na Árvore da Esperança com ele, a irmã dele tava até com um uniforme que foi criado graças a, junto com a proeza da arte de Jaqueline. E eu vou ler esse capítulo, né? Que é a proeza que faz dar vida a roupas, né? E a estilista fez o design que a Camila queria. O Yoshiro, ele sem saber do que ele seria, indagando a irmã, ele perguntando à irmã, pô, tá com essa roupa aí, esse cosplay aí e tal. E na cabeça dele, ela tá vindo na casa de algum garoto, tanto que ela começa a rir, mas tira de ciúme desse garoto, meu Deus, você me lembra desse ciúme, porque ele é muito ciumento mesmo. Mas no capítulo, se não me engano, 12 ou 13, não, no 12 e no 13, um ele fala pra mãe e outro ele fala pra irmã que ele não conseguia viver no mundo sem elas duas. Porque, como ele fala no último capítulo que eu li aqui do mangá com você no canal, tem uma cena que ele tá indo pra escola, né? Pra poder aprender a escolher a ordem de GK, que ele encontra o Tagashi. Eu vou deixar na descrição, vou deixar no card aí o vídeo pra você assistir se você não assistiu. Ele fala sobre a responsabilidade do homem e que ele não quer que a irmã dele passe por aquilo. Tanto que eu já mostrei aqui no mangá, né? Se não me engano, no capítulo 12. Por isso que eu peço, se você não gostar de conhecer meu mangá, assista comigo os vídeos, eu lendo, conheça a história aí, né? O Yoshiro, ele é um personagem que passa a vida toda em sofrimento. Ele não é um protagonista feliz, ou é um protagonista que gosta de se mostrar, ou de ser o bambamã da parada toda. Não, ele totalmente é alguém que gosta de ficar na quieta dele. Ele é um messias de toda uma geração. Ele é a pessoa mais importante da história dimensional, porque é dependendo dele se a humanidade vai ser escravizada ou não por Tesk. E mesmo assim ele não abraça a fama ou qualquer glamour. Ele apenas pensa na responsabilidade. Eu preciso vencer a qualquer custo. Como ele falou para a irmã dele, que não importa se ele vai sobreviver, mas que ele quer que ela viva para contar a vitória. É isso que
É isso que motiva lutar pelas pessoas que ele ama. E é isso que esse personagem faz. E é isso que eu gostaria de apresentar para mais e mais pessoas, a bravura que ele tem, né? E o amor que ele tem pelas mulheres da vida dele. Esse é o vídeo de hoje. E que você tenha um maravilhoso dia. A história fala mais sobre o amor, a família, a dor e nos mostra que precisamos ser fortes para continuar. A história de um menino forte, sim! O meu irmão é muito forte! Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, meus lindos! Te darei um beijinho! Siga-me para receber mais conteúdos sobre Yoshiro. Sabe, Yoshiro, eu fiquei muito feliz em te conhecer. Por quê? Você se ainda pergunta? Talvez não tenha ideia, mas o seu pai fez uma grande diferença no mundo. Antes dele surgir, Ted era imbatível. Por isso que amamos o seu papai. Ele virou o jogo pro nosso lado. E todos concordam que você é igualzinho a ele.